Oi, gente, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa aula é de Matemática 2, certo? E nós iremos falar mais sobre os ângulos. Mas antes da gente dar início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês procurem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis e borracha, para poderem vocês utilizarem durante nossa aula e pegarem também o material didático, que é o livro de vocês, para ele servir como base durante nossa aula, certo? Como eu havia falado, nossa aula é de ângulos e é matemática 2, ok? Hoje nós vamos falar os tipos de ângulos. O primeiro ângulo que nós iremos tratar agora, que iremos falar, são os ângulos congruentes. Ângulos congruentes são dois ângulos que possuem a mesma medida, como é o exemplo desses dois ângulos que eu trouxe aqui. Tanto o ângulo BAC, que é 60 graus, como o ângulo FDE é 60 graus. Os dois ângulos possuem o mesmo valor, 60 e 60, a mesma medida. Então, eu digo que o ângulo CAB e o ângulo EDF são congruentes, são iguais. O outro tipo de ângulo é o ângulo consecutivo. O ângulo será consecutivo quando possuir dois ângulos com o mesmo vértice e pelo menos um lado em comum, como é o caso aqui, ó. Tanto esse ângulo aqui como esse ângulo aqui possuem o mesmo vértice, que é o vértice O, certo? Como esses dois ângulos possuem o mesmo vértice e possuem o lado OC iguais, porque assim, a gente tem esse ângulo aqui, AOC, e a gente tem o ângulo BOC. Os dois ângulos têm o lado OC, então eles têm um lado igual e possuem o mesmo vértice, que é o O, então eles são consecutivos. Nosso outro tipo de ângulo são os ângulos adjacentes. São quando tem dois ângulos adjacentes, quando são consecutivos e não possuem pontos internos em comum, ok? Nesse caso aqui, eles precisam possuir um lado igual, ok? Eles precisam possuir um lado igual para eles serem considerados adjacentes. A bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo é uma semi-reta, nesse caso aqui a OP, que vai dividir o nosso ângulo em dois ângulos congruentes, em dois ângulos iguais. Então, essa reta aqui, a nossa bissetriz, ela cortou esse ângulo que era só um em dois. E eles agora, uma característica é que eles são congruentes, são iguais. Então, esse ângulo é igual a esse. Com esse pensamento, vamos resolver essa questão aqui. Qual é o valor de x nesse ângulo? Então, a gente vai ter que lembrar que por conta da bissetriz, eles são congruentes. Se eles são congruentes, eles são iguais. Então, eu vou dizer que 20 é igual a 3x menos 10. Vou efetuar a operação. O 10 está negativo, passa para o outro lado positivo. 20 mais 10 é igual a 3x. 20 mais 10 é 30, igual a 3x. O 3 está multiplicando, então ele passa dividindo. Então, 30 dividido por 3 é igual a x. Então, x é igual a 10 graus. Utilizando a característica, utilizando os critérios da bissetriz interna, da bissetriz de um ângulo, perdão. Dando continuidade. Agora nós vamos falar sobre as retas perpendiculares. As retas perpendiculares são as retas que possuem um ponto em comum, elas se cruzam. Aqui em cima, na horizontal, então, é a reta R e na vertical a reta S. Elas vão se encontrar bem nesse ponto aqui. Então, elas se encontram nesse ponto e formam quatro ângulos retos, quatro ângulos de 90 graus. Um aqui, 2, 3, 4. Quatro ângulos retos e elas se cruzam. Nesse caso, eu digo que essas retas elas são perpendiculares, elas são concorrentes. Agora, um exercício do livro de vocês, que é o seguinte. Na figura abaixo, OK, que aqui é a nossa OK, essa reta aqui, ela é a bissetriz do ângulo. Então, OK é a nossa bissetriz do ângulo ROT, certo?
Sabendo que o ângulo ROQ, ele mede 37 graus, 25 minutos e 32 segundos, responda se a bissetriz interna significa que ela dividiu esse ângulo bem no meio. Então, esse ângulo é igual a esse outro ângulo. Se dividiu bem no meio, vai ser a metade do valor. Então, o ângulo QOT vai ser igual ao ângulo... ele falou que o ângulo ROQ equivalia a 37, 25, 32 minutos. E ele quer saber quanto equivale o ângulo QOT utilizando o critério da bissetriz interna. Se o ângulo ROQ vale 37, 25 minutos e 32 segundos, o ângulo QOT também vale 37, 25 minutos e 32 segundos, porque a bissetriz do ângulo corta bem no meio, então os ângulos são iguais. E qual é a medida do ROT, que é o ângulo total? Vai ser a soma desses dois ângulos, que seria... Vamos efetuar aqui. Então, só lembrando, o item A, o ângulo QOT tem a mesma medida do ângulo ROQ, que a questão disse que é 37 graus, 25 minutos e 32 segundos. E qual é a medida do ângulo ROT, que é o ângulo total? Vai ser 2 vezes 37 graus, 25 minutos e 32 segundos. Então, o nosso ângulo total vai ser 2 vezes 37 graus, 25 minutos e 32 segundos. Vamos efetuar parte por parte. Primeiro o grau, 2 vezes 37, que vai dar 74 graus. 25 vezes 2, 50 minutos. E segundos vezes 2, 32 vezes 2, eu vou ter 64 segundos. Vamos lembrar daquilo, esses 64 segundos é a mesma coisa que o quê? Vamos lembrar aqui, ó, 74 graus, 50 minutos. É a mesma coisa que 60 segundos mais 4 segundos. Esses 60 segundos é a mesma coisa que 1 minuto. Então, 74 graus, 50 minutos, 1 minuto e 4 segundos. 50 minutos mais 1 minuto, 51 minutos. Então, eu vou ter 74 graus, 51 minutos, 4 segundos. Esse é o nosso ângulo total. Agora, dando continuidade. Encontre o valor de cada ângulo abaixo. O que é que a gente vai ter que observar aí? A gente tem que observar que esse ângulo de meia volta, ele é igual a 180 graus. Então, aí eu preciso encontrar quanto é o valor de x para me descobrir quanto vale o ângulo 1 e quanto vale o ângulo 2. Então, vamos descobrir o valor de x. Eu sei que 6x mais 15 mais 2x mais 5 vai ser igual a 180 graus. Então, vamos resolver isso. Então, eu sei o seguinte, eu sei que 6x mais 15 graus mais 2x mais 5 graus vai ser igual a 180 graus. Agora, eu vou deixar letra perto de letra, número perto de número. 6x mais 2x mais 15 graus mais 5 graus é igual a 180. 6x mais 2x é igual a 8x mais 15 mais 5, 20 graus. O 20 está positivo, então ele passa negativo. Então, fica 8x é igual a 180 graus menos 20 graus. 8x é igual a 160 graus. O 8 está multiplicando, então passa dividindo. Fica 160 graus dividido por 8. Então, x é igual a 20 graus. Isso aqui foi o primeiro passo para descobrir quem é x. Agora, o meu segundo passo é descobrir quem são os ângulos. Vamos primeiro descobrir quanto equivale o ângulo 6x mais 15 graus, que é a mesma coisa que 6 vezes 20, vou substituir o x,
mais 15 graus. 6 vezes 20, que vai dar 120, mais 15 graus. Então, o ângulo vale 135 graus. Agora vamos agora descobrir o outro grau. A gente descobriu o grau de um dos ângulos, agora vamos olhar o outro. O nosso outro ângulo é 2x mais 5 graus. É 2 vezes 20, que é x, mais 5 graus. Fica 40 mais 5 graus, que é igual a 45 graus. Então, eu tenho que o ângulo 1 é 135 e o ângulo 2 é 45. Vamos tirar a prova real? Eu sei que a soma desses dois ângulos tem que dar 180. Então, 45 mais 135 tem que dar 180. 45 mais 135 é igual a 180. Então, nós obtivemos a resposta correta. Outra questão. Nesse caso, a única diferença é que o ângulo ele vai valer 90 ao invés de 180. Eu sei que x, que é o nosso primeiro ângulo aí, mais x mais 10, mais x mais 20, mais x mais 20... vai ser igual a 90 graus. Vamos descobrir quanto vale x, certo? Vamos lá, eu sei que x mais 10, mais x mais 20, mais x mais 20 vai ser igual a 90 graus. Vou somar o x, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4x. Então, 4x mais 10 mais 20, 30, mais 20, 50. Então, 4x mais 50 é igual a 90. O 50 está positivo, então ele passa negativo. Então, 4x é igual a 90 menos 50. Então, 4x é igual a 40. O 4 está multiplicando, então passa dividindo. X é igual a 40 dividido por 4. Então, o x ele vai ser igual a 10 graus. 10 graus. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje, tá, gente? Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola e o canal do YouTube da escola para poderem vocês terem acesso aos vídeos e assistirem quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola para terem acesso às agendas digitais, certo? E poderem acompanhá-las, que é de extrema importância. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida podem me procurar e até a nossa próxima aula.